E nesse instante, rogamos ao Pai Maior e aos amigos espirituais o amparo, a proteção, a inspiração nas nossas dúvidas, que o plano superior possa nos envolver nas melhores vibrações de harmonia, de paz e de muito amor. Que essas ondas amorosas possam tocar os nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos lares, mas também aqueles com os quais temos dificuldades. Que estes irmãos possam ser também envolvidos nas melhores vibrações, que eles possam sentir o nosso desejo interior de melhora, rumo à harmonização e rumo à paz interior. Queremos, na noite de hoje, rogar também a assistência dos mentores amigos ao nosso confrade Luiz Freitas, trabalhador dessa casa, que há pouco desencarnou. A ele e a seus familiares, que o amparo da espiritualidade amiga possa estar presente neste momento, levando o consolo, mas também a esperança de que os vínculos nutridos na verdadeira amizade e no verdadeiro amor são perenes, são eternos, com a certeza de que sempre iremos reencontrar aqueles com os quais verdadeiramente nutrimos essas simpatias. Pedimos que os bons espíritos possam ampará-lo nesse momento de transição e de retorno à pátria espiritual. Que assim seja. Então, como foi dito, o nosso tema, psicosfera, a morada energética do espírito. Podemos nos questionar a título inicial o que significa psicosfera. A psicosfera, também denominada por alguns aura, e também denominada por André Luiz como fotosfera psíquica, significa aquele halo de energias radiantes que circunda o nosso corpo físico, mas também o corpo físico dos espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados também têm uma psicosfera própria. Como essa psicosfera ela é criada? Como ela se cria, essa psicosfera? Ela se cria conforme o nosso padrão de pensamento e sentimento. Para os mentalistas, seria com base no nosso campo mento-afetivo, mental e afetivo. De acordo com o padrão de pensamento e sentimentos que nós nutrimos de uma forma recorrente, nós criamos um padrão energético ao nosso redor. A ciência humana, segundo o pesquisador espírita Cícero Marcos Teixeira, nessa obra, já a título experimental e teórico, demonstra a existência de um campo de energias sutis, psíquicas, ao nosso redor. Mas como este campo é, então, gerado? De acordo com as nossas preferências, com os nossos gostos, com os nossos desejos, com as nossas aspirações, nós, através do nosso pensamento, plasmamos formas do fluido cósmico universal. E essas formas, elas são dotadas, segundo o seu teor vibratório, de cor, de movimento, de som, ainda que nós, aqui na matéria, não possamos todos percebê-las. Nesse sentido, um médium clarividente, dotado
da vidência muitas vezes consegue perceber o campo energético chamado psicosfera ou aura que nos circunda. Se somos pessoas vigilantes, que nutrimos bons pensamentos, que desejamos o bem do próximo, que trabalhamos em favor do bem comum, certamente este campo vibratório chamado psicosfera vai ser um campo vibratório de cores claras, de energias equilibradas. No entanto, se nós, de uma forma recorrente, somos pessoas negativas, pessimistas, nos deixamos levar pela tristeza, nos envolver por ondas de depressão, somos pessoas que constantemente reclamamos da vida e dos outros, as formas de pensamento que nós estaremos plasmando no nosso campo vibratório certamente terão uma coloração mais densa, serão formas com uma coloração opaca. Então, nós percebemos de início que o nosso pensamento constitui esta força viva. Notemos o que consta lá na obra A Gênese, capítulo 14, na questão 15. O pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como se fosse um espelho. O pensamento toma corpo e aí se fotografa de alguma forma. Então, é como se ao redor de nós, e a espiritualidade maior pode perceber, aquele padrão de pensamento e sentimento que nós nutrimos vai gerar uma espécie de fotografia mental que reflete exatamente qual é a nossa vibração, qual é o nosso estado íntimo. André Luiz, abordando o tema na obra dos Domínios da Mediunidade, nos diz: ideias elaboradas com atenção geram formas, tocadas de movimento, de som, de cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontram sintonizados na onda que expressa. Então todos nós temos esse campo vibratório que registram essas formas, pensamentos geradas pelo nosso padrão de pensamento e sentimento habitual. Nesse sentido, muitas vezes aqui na matéria, nós podemos exteriorizar algo, mas o nosso íntimo reflete exatamente quem somos através dessas imagens. E notemos que a formação da psicosfera, da nossa psicosfera, quer estejamos encarnados ou desencarnados, ela perpassa por um estado endógeno, porque se dá na intimidade do ser, mas por um estado anímico que projeta esses pensamentos e esses sentimentos no fluido cósmico universal. Então a gente percebe que o nosso pensamento, essa força viva, projeta ou cria no fluido cósmico universal estas imagens. A exemplo disso, se neste momento eu me concentro na figura do meu pai, que já desencarnou, crio uma imagem fluídica da minha psicosfera correspondente à forma física na qual eu conheci meu pai nessa última encarnação. No entanto, se está próximo à data de falecimento do meu pai, eu começo a pensar nele de uma forma recorrente, rememoro lembranças da infância, tal como ele me ensinou a andar de bicicleta, os sentimentos que eu tive, o primeiro tombo ou medo, essa forma ela é dinâmica e ela vai, digamos assim, ficando registrada no nosso envoltório perispiritual. Então, a partir disso nós podemos verificar que a espiritualidade maior, ela identifica o que vai no nosso íntimo. Ainda que aqui na matéria, muitas vezes, nós tentamos esconder os nossos pontos falhos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, o nosso campo vibratório, correspondente à nossa psicosfera pessoal, reflete exatamente quem nós somos. Nesse sentido, na obra Nosso Lar, existe um capítulo chamado Vampiro, a parte já
segunda parte da metade adiante, e lá consta que em determinado momento o espírito de uma senhora bate as portas da colônia pedindo amparo, pedindo socorro. E o sentinela não deixa ela entrar no primeiro momento. E vai até as câmaras de retificação conversar com Narcisa, perguntar qual era a opinião de Narcisa. E André Luiz estava presente. Ele, ora, nós estamos numa colônia de caridade, de auxílio ao próximo, por que não deixá-la entrar? E eles se dirigem até os portões da colônia. E lá o sentinela pergunta para Narcisa se ela estava vendo na psicosfera individual daquele espírito desencarnado alguns pontos pretos. E Narcisa diz que sim. E pergunta a André Luiz, já desencarnado, se ele conseguia perceber aqueles pontos. E ele diz que não. Naquele momento, aquele espírito pedia ajuda num estado, digamos assim, de necessidade, com as pernas, digamos assim, conferidas, como se fosse alguém humilde, necessitando de amparo. E Narcisa tem o ímpeto de querer deixá-la entrar. E o sentinela diz que aquilo não era possível, porque ele percebia algo diferente na psicosfera daquele espírito. E resolve chamar o guarda, o chefe dos sentinelas. E ele olha para ela e percebe, olhando aqueles pontos pretos, que cada ponto que havia na psicosfera dela, que eram mais de 50, correspondia a um aborto que ela havia feito em vida. E que, na verdade, aquele espírito, naquele momento, estava numa condição pior do que os espíritas suicidas e do que os espíritas homicidas quando desencarnam. Porque no íntimo dela, ela não se arrependia pelas suas faltas. Embora ela tentasse transparecer naquele momento uma condição humilde de necessitada, no seu íntimo ela não se arrependia pelas faltas que havia praticado. E ela, dentro da colônia, poderia perturbar a colônia. Então trazemos este exemplo, porque logo em seguida o sentinela questiona realmente ela, o chefe dos sentinelas, com a visão espiritual mais acurada, e ela logo toma uma outra forma perispiritual, não desvalida, mas bastante arrogante, mostrando naquele momento quem ela era verdadeiramente. Então, a nossa psicosfera é gerada pela nossa matéria mental e afetiva, por aquilo que nós realmente vibramos. E através da nossa psicosfera, a espiritualidade maior pode perceber exatamente quais são as nossas conquistas espirituais, em que ponto do processo evolutivo nós estamos. Mas também através da nossa psicosfera, nós entramos em sintonia com outros espíritos. Quais seriam esses espíritos? Com os espíritos que têm os mesmos gostos, as mesmas aspirações, os mesmos desejos, os mesmos anseios que nós. Porque todos estamos envolvidos no fluido cósmico universal. Ao redor de nós passam correntes de pensamento, e essas correntes têm determinados teores vibratórios, e nós vinculamos com essas correntes de pensamento e consequentemente entramos em sintonia com espíritos que estão naquela faixa de preferência. Da mesma forma, aqueles espíritos que não têm os mesmos gostos, não têm as mesmas preferências, eles antipatizam conosco. E aí então nós podemos perceber que, ainda que não tenhamos muitas vezes a percepção extrasensorial, a mediunidade desenvolvida ou mais aberta, muitas vezes nós entramos em determinados ambientes e não nos sentimos bem, não nos sentimos confortáveis. Em outros ambientes chegamos e nos sentimos como se estivéssemos em casa. Por que isso ocorre? Porque além da nossa psicosfera individual, nós, ao projetarmos essas formas de pensamento, elas não se circunscrevem apenas ao nosso campo físico pessoal. Nós colaboramos para a formação da psicosfera dos ambientes onde nós estamos. Então, muitas vezes, nós chegamos em ambientes e sentimos essa afinidade, essa sintonia, porque ali estão espíritos encarnados ou desencarnados
que têm faixas vibratórias de pensamento semelhantes às nossas. E muitas vezes chegamos em outros lugares e não nos sentimos bem nesses lugares, porque esses espíritos estão vibrando em faixas de pensamento e sentimento que são diversas dos nossos pensamentos e sentimentos que geramos. Nesse sentido, nós também podemos perceber que através da nossa psicosfera, nós influenciamos e somos influenciados, porque as nossas mentes, elas são um receptáculo, mas também emitem vibração. Então, as chamadas obsessões, elas ocorrem também através da psicosfera. Nesse sentido, percebemos que existem situações de simbiose, aonde existe uma associação, aonde os espíritos têm dificuldades mútuas e se associam, aonde os espíritos têm vícios mútuos e se associam. Aqui trazemos o ligeiro exemplo de um casal tabagista, um casal que fuma há 20 anos, por exemplo. Depois de 20 anos fumando, a esposa tem uma bronquite crônica, passa por um tratamento, se conscientiza dos benefícios do cigarro e resolve parar de fumar, mas regressa ao lar, e no lar o cheiro do tabaco, o marido fumando após as refeições, vem aquele desejo, aquela vontade, e ela volta a fumar. Passam-se mais uns anos e o esposo tem um tumor, faz a cirurgia para a retirada do tumor do pulmão, mas regressa ao lar, e a esposa então tem aquele vício, aquele mau hábito. Então ambos estão em sintonia vibratória, gerada pelas suas preferências, e mutuamente se alimentam. As psicosferas estão conectadas. Existe uma segunda situação, que seriam as situações de parasitismo espiritual, um termo mais pesado, aonde, por exemplo, também trazemos um exemplo singelo para a nossa compreensão, aonde um espírito ao longo da vida tem o hábito de beber, o alcoolismo, e desencarna por cirrose hepática, regressa ao plano espiritual, ainda muito vinculado aos prazeres da matéria, sobretudo ao vício que tinha, e deseja ainda fora do corpo físico aquelas sensações provocadas pelo álcool, o entorpecimento dos sentidos, a euforia em alguns casos, aquela sensação de embriaguez, mas não tem mais o corpo físico. Para sentir essas sensações, vai ter que sintonizar com espíritos que estão na matéria e tem esse hábito. Então, como aquele espírito fora da matéria tem esse desejo muito pulsante, muito vivo, muito intenso dentro de si, está produzindo uma forma de pensamento no seu campo, na sua psicosfera pessoal, mas que transcende a psicosfera pessoal, e muitas vezes é projetado na direção de alguém que pode até não estar bebendo aqui na matéria, mas que tem o ímpeto e dependendo do grau, digamos assim, de receptividade do receptor, daqui a pouco aquele espírito que está encarnado começa a beber aos finais de semana, daqui a pouco começa a beber aos finais de semana e durante a semana, daqui a pouco está bebendo todos os dias, e junto ao seu espírito, quem está? O perispírito do espírito desencarnado, no processo de parasitismo, entre aspas, sugando aquelas sensações produzidas pelo álcool. Então nós podemos perceber que as nossas vinculações espirituais, elas se dão pelo nosso padrão também de pensamento e sentimento, e mais do que isso, até mesmo nos processos de auto-obsessão, nós percebemos que aqueles indivíduos que têm, digamos assim, uma mente muito rígida, pontos de vista inflexíveis, que alimentam ideias fixas,
contínuas, gerando blocos de ideias contínuos, o monodeísmo, eles ficam com um padrão de pensamento e sentimento em circuito fechado, onde não aceitam opiniões externas, onde não aceitam uma ajuda. E o que acontece? Muitas vezes aquilo é tão potente, é tão forte, que o espírito encarnado começa a perceber as formas de pensamento por si criadas e que estão no seu entorno. Não estão sendo geradas por um espírito outro, quer ele seja encarnado ou desencarnado, por ele próprio. Muitas vezes entra num processo de alucinação. Muitas vezes, nesses processos, desarmoniza os seus chakras, os seus centros vitais. E muitas vezes se desequilibra, tendo algumas patologias de ordem mental. Nesse sentido também André Luiz, sempre André Luiz, nos traz um exemplo muito esclarecedor na obra Nos Domínios da Mediunidade. Vai nos dizer num capítulo intitulado Psicometria, que um casal de franceses, no século XIX, fugindo das atrocidades da Revolução Francesa, veio ao Brasil, ao Rio de Janeiro. E eles tinham um filho. E este filho, jovem, se desenvolve na adolescência, se apaixona por uma moça fluminense, na capital, na então capital do Brasil. E eles começam a namorar. Mas, passadas as guerras napoleônicas, o pai resolve regressar a Paris e convence, ou melhor, obriga o filho a retornar consigo. E o filho, enamorado pela moça, lhe dá um presente, lhe dá um espelho, como prova do seu amor, e promete regressar ao Brasil para desposá-la. No entanto, a família regressa à França, e ao regressarem à França, ele se apaixona por uma outra moça e não regressa mais ao Brasil. No plano espiritual, André Luiz, visitando um museu do Rio de Janeiro, se depara com aquela peça muito bela do século XIX, com aquele espelho, e percebe o espírito da moça desencarnado com os laços fluídicos literalmente presa, paralisada ao espelho. E ele pergunta ao mentor, no caso da obra Domínios da Mediunidade, ao Alves, se não seria possível que a espiritualidade maior promovesse aquele desligamento. E Alves diz que não. Porque, embora o ex-noivo tivesse a responsabilidade pela promessa feita e não cumprida, e em momento futuro vai ter que, dentro da lei de causa e efeito, reparar essa situação, ela, por vontade própria, ficou presa à fixação mental do casamento durante aquela encarnação, aquela monoideia, e desencarnou desiludida, presa àquela promessa. Se tivesse mudado o seu padrão de pensamento, se tivesse conseguido, digamos assim, desenvolver outras áreas da sua vida, mas não ficou presa naquela ideia, naquela frustração e naquele sentimento, sem fazer, digamos assim, o devido esforço para deixar para trás o que passou. Então, ele nos diz que ainda que o moço que retornou à França tivesse responsabilidade pelo ato, ela ficou paralisada, com os pensamentos paralisados por vontade própria, porque era algo que ela acalentava muito, que ela desejava muito, que ela ambicionava muito, e que ela não queria, digamos assim, se dissuadir a não ter a possibilidade de ficar com o moço. Ela entra num processo de auto-obsessão gerada por quê? Pela promessa, mas também pelo seu padrão de pensamento e sentimento, que era um padrão rígido, um padrão inflexível. Então ela estava também num processo de auto-obsessão. Então, nesse contexto, é importante que a gente se questione como podemos fazer para verificar se um pensamento nocivo que nos acomete é nosso ou não. Ora, se nós estamos encarnados e convivemos com alguém e não temos determinado tipo de pensamento, mas o outro tem, nós logo percebemos que o outro está tentando nos influenciar. Não é verdade?
Então, se nós muitas vezes temos essa influência espiritual, no primeiro momento nós devemos nos questionar: este pensamento é meu? É um padrão de pensamento que eu tenho, por exemplo, desde a adolescência? Existem aspirações, desejos, ambições, muitas vezes não são saudáveis e até nocivos, e nós percebemos que carregamos aquele padrão conosco com o tempo. Mas, se são correntes de pensamento perturbadores, desequilibrados, que geram ansiedade, muitas vezes que geram dúvida, medo, muitas vezes nós podemos estar sendo influenciados por uma onda externa. Então é importante sempre esse processo de autoconhecimento, esse processo de orai e vigiai. Nós estamos com o tempo já no limite, mas nosso irmão tomou 5 minutos ou 6 minutos do nosso tempo, então a gente vai adentrar um pouquinho. Teremos outros exemplos para trazer nessa noite. O tempo passou muito rápido, mas nós podemos ainda nos fazer um questionamento fundamental na noite de hoje, tendo em conta o tema proposto. Quais seriam os recursos que nós podemos utilizar para equilibrar e fortalecer a nossa psicosfera, tendo em conta que nós somos responsáveis não apenas pela criação da nossa fotosfera psíquica individual, mas dos ambientes onde transitamos e também do planeta onde nós estamos encarnados. Lembramos aqui mais uma vez André Luiz na obra Os Mensageiros. Em determinado momento ele vem numa caravana e a Terra, conhecida como o planeta azul, ele percebe a Terra envolvida numa crosta, como se fosse uma crosta de sujeira, tal como quando nós fazemos a comida fica a gordura no fundo da panela. E ele questiona o mentor na obra o que era aquela crosta de sujeira ao redor da Terra. Era um padrão coletivo de pensamento e sentimento desarmonizado, desequilibrado da coletividade aqui presente, não apenas de encarnados, não apenas dos 7 bilhões de espíritos encarnados, mas dos 21 bilhões de espíritos presentes, porque nós sabemos que existe a população de desencarnados 3 vezes maior. Então, quando nós passamos a ter consciência disso, de que somos responsáveis pelo nosso padrão vibratório, que esse padrão vibratório gera sintonia, que esse padrão vibratório influencia os nossos semelhantes, influencia a criação da atmosfera psíquica dos ambientes onde nós estamos, e como um todo maior influencia a criação da atmosfera psíquica do planeta, nós percebemos cada vez mais o sentido da recomendação do Cristo de orar e vigiar, porque os pensamentos eles não podem ser apagados. Se nós tivermos um pensamento nocivo, um pensamento ruim, um pensamento desequilibrado, um pensamento que não nos faz bem ou que não faz bem ao próximo, eles não podem ser apagados como borracha, mas eles podem ser substituídos, eles podem ser melhorados. Isso demanda vigilância. Mas é fundamental também, nesse momento de introspecção, a utilização de um poderoso antídoto, chamado prece. Quando nós oramos o nosso pensamento, numa velocidade que transpassa a velocidade da luz, ele vai ao hiperespaço e ele chega aos centros de socorro espiritual, aos centros de cooperação e socorro espiritual também na obra de André Luiz. E esses centros eles têm uma interconexão, uma interligação. E o autor espiritual nos diz que nenhuma prece fica sem atendimento. A prece, ela tem alguns efeitos muito poderosos no fortalecimento do nosso equilíbrio íntimo. Ela tem um efeito, uma ação profilática. A mente em oração emite raios que ativam a nossa circulação energética através da própria psicosfera, neutralizando então bacilos espirituais. A prece tem uma função imunológica. A prece ativa e revitaliza a capacidade de autoimunização, estimulando as defesas biológicas. Antisséptica. Os raios mentais gerados pela prece são dotados de elevado poder de ação bactericida. Saneadora. A energia mental produzida durante a prece
cria barreiras vibratórias que impedem ou dificultam a influência direta ou indireta de formas de pensamentos deletérias e larvas mentais. E a prece tem ainda uma ação terapêutica, porque durante a oração o indivíduo se torna mais receptivo às forças restauradoras e revitalizadoras da natureza, trazidas evidentemente pela espiritualidade maior que vem ao nosso amparo. Então a prece é um poderoso recurso que nós temos à nossa disposição. No entanto, não raras vezes nós esquecemos de orar. Ainda na obra Missionários da Luz, André Luiz nos diz que o homem em meditação e prece elevada produz ondas eletromagnéticas de elevado teor vibratório que tem a condição de sanear não apenas a sua psicosfera individual, mas a psicosfera dos ambientes onde nós estamos inseridos. Então, por exemplo, aqueles irmãos que têm o hábito permanente de orar no seu lar, que praticam o Evangelho no lar, eles estão ajudando a sanear a psicosfera da sua residência, do seu ambiente doméstico, ainda que o familiar não tenha o mesmo hábito. Está, portanto, também praticando a caridade. Muito obrigado pela atenção.